Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto chave para o Serviço Público Federal: o Plano de Seguridade Social dos Servidores, lá da Lei 8.112, o famoso RJU. Exato. E o nosso foco hoje é bem específico, né? Vamos olhar para as bases, para as disposições gerais que estão lá no comecinho do título 6, no capítulo 1. É como se fosse o alicerce dessa proteção toda. Perfeito. A fonte é a lei mesmo, o texto seco. E a ideia é destrinchar esses primeiros artigos para entender o que a União garante, quem está coberto de fato e quais são os princípios gerais. Ok, vamos desembrulhar isso. Artigo 183 para começar. A lei fala que a União manterá o plano. O que isso quer dizer na prática? Olha, quer dizer que é o governo federal mesmo, a União, que tem a obrigação de criar e, mais importante, sustentar esse sistema. É para cobrir aqueles riscos, né, aqueles eventos da vida que podem afetar o servidor ou a família. Tipo doença, idade, invalidez. Cargo em comissão, sem ser efetivo também. Como é que fica para ele? Ah, sim. Essa é uma diferença crucial que a lei estabelece bem no início. Para esses servidores, que a gente chama de comissionados puros, o acesso a esse plano da 8.112 é, digamos, limitado. Limitado como? Eles têm direito garantido à assistência à saúde que o sistema oferece, tá? Mas outros benefícios, tipo aposentadoria por esse regime aqui, licenças específicas da 8.112, isso não se aplica a eles. E aí? Para onde eles vão buscar essa proteção previdenciária, então? Aí eles são vinculados ao regime geral, o RGPS, o mesmo que cobre o pessoal da iniciativa privada. Interessante essa separação. Mostra uma lógica por trás, né? Pois é. Parece que a proteção mais completa desse plano está muito ligada à ideia de um vínculo mais permanente, mais estável com o serviço público, que é o cargo efetivo. Quem está só no comissionado puro, que é um vínculo mais precário, digamos assim, tem um tratamento diferente na Seguridade. Entendido. Faz sentido a conexão vínculo-proteção. Agora, outra situação bem comum. O servidor efetivo que precisa se afastar por um tempo. Sei lá, fazer um curso, resolver uma questão pessoal e fica sem receber o salário. O que acontece com a seguridade dele nesse período? Perde tudo. Não perde tudo, mas tem uma regra específica. A lei diz que nesses casos de afastamento ou licença sem remuneração, o vínculo dele com esse regime da 812 fica suspenso. Suspenso? E o que isso significa na prática? Significa que, durante esse tempo, ele não está contribuindo automaticamente, né? Então, a princípio, esse período não contaria para a aposentadoria dele aqui nesse regime, e ele poderia não ter acesso a alguns benefícios que dependem da contribuição ativa. Isso pode complicar a vida de quem está planejando aposentadoria, né? Ficar com um buraco na contagem de tempo. Mas tem alguma saída para isso? Alguma forma de evitar essa suspensão? Tem sim, e é uma alternativa super importante que a lei prevê. O servidor pode escolher continuar vinculado ao plano. Ele pode optar por manter o vínculo ativo. Ah, que bom! E como ele faz isso? Ele tem que assumir o pagamento da contribuição mensal. Ele mesmo passa a recolher, mês a mês, o valor correspondente à sua parte e, dependendo do caso, até a parte patronal. E essa contribuição é calculada com base em quê? No último salário? É calculada sobre a remuneração total do cargo efetivo que ele tinha antes de sair de licença. Isso inclui as vantagens pessoais permanentes, sabe? É para garantir que ele mantenha a ligação com o regime e esse tempo continue contando para aposentadoria e outros benefícios. Entendi. E tem prazo para fazer esse pagamento? Tem sim. A lei é bem específica. Tem que ser recolhido até o segundo dia útil depois da data em que os servidores ativos recebem o pagamento normal. É para manter a regularidade. E se a pessoa escolhe manter o vínculo, mas, sei lá, esquece de pagar um mês, atrasa, o que acontece? Aí a coisa fica séria. Se não pagar no prazo, esses valores viram dívida ativa da União. Podem ser cobrados como se fosse um imposto atrasado com juros, multa, tudo. Mostra que a continuidade da contribuição é levada a sério, para quem opta por manter o vínculo, né? Nossa, faz todo sentido. Ok, entendemos quem participa, como funciona para quem só tem comissão, como manter o vínculo em caso de afastamento. Agora, a pergunta óbvia é: para que tudo isso? Qual é o grande objetivo desse plano de seguridade social? O artigo 134 entra nisso, né? Exatamente. O 184 desenha o propósito geral.
Dá para a gente pensar em talvez 3 grandes focos. O primeiro, que é o mais claro, é garantir o sustento, né? Dar meios de subsistência para o servidor e para a família quando acontece algo que impede o trabalho ou gera mais despesa. Tipo o que, por exemplo? A doença, invalidez, acidente de trabalho, a própria velhice, que leva à aposentadoria, e também situações como falecimento, que gera pensão para a família, ou até reclusão do servidor. Certo, cobre as grandes dificuldades da vida. E os outros focos? O segundo foco é a proteção à família em momento-chave. Maternidade, adoção, paternidade. A lei quer dar um suporte nesses períodos. E o terceiro foco é a assistência à saúde, que é mencionada como um objetivo por si só. Então, olhando para esses 3 pontos, qual a mensagem principal que fica do artigo 184? Olha, a mensagem é que a intenção ali, em 1990, foi criar um sistema bem abrangente de proteção social para os servidores federais e suas famílias. Um verdadeiro guarda-chuva, sabe? Para amparar em várias situações da vida profissional e pessoal. Entendido. Definido o porquê, vamos ver o quê. Quais são as ferramentas que a lei dá para alcançar esses objetivos? O artigo 185 lista os benefícios, né? Começando pelos que são para o próprio servidor. Isso mesmo. O 185 detalha a caixa de ferramentas. Para o servidor diretamente, tem a aposentadoria, claro. Tem várias licenças importantes. Para tratar da saúde, a licença para gestante, para quem adota, a licença paternidade e a licença por acidente em serviço. São as licenças mais conhecidas, né? Que mais? Tem também uns auxílios financeiros mais pontuais, tipo o auxílio natalidade, que é um valor pago quando nasce um filho, e o salário família, que é um adicional por dependente, mas tem umas regras de renda para receber. E, claro, a assistência à saúde, que a gente já viu que é um dos objetivos. E tem um item nessa lista que me chamou a atenção por ser meio diferente do que a gente normalmente pensa como seguridade. A garantia de condições individuais e ambientais de trabalho satisfatórias. Isso está listado como benefício? Como assim? Colocar a garantia de um ambiente de trabalho bom como benefício da Seguridade Social, isso sugere uma visão mais ampla, né? Mais ampla como? Talvez a ideia do legislador, lá atrás, fosse conectar a seguridade não só com o depois que o problema acontece, tipo pagar um benefício para quem adoeceu, mas também com a prevenção. É como dizer, olha, ter um lugar seguro e saudável para trabalhar já é parte da segurança que o Estado te deve. Uma visão mais integral, talvez. Uma visão preventiva dentro da seguridade. Faz pensar. E para os dependentes do servidor, o que o artigo 185 prevê para eles? Para os dependentes, o foco é mais em situações críticas, de perda ou dificuldade. A lei lista a pensão, né, que é paga depois que o servidor morre, pode ser vitalícia ou temporária, depende do dependente. Tem um auxílio funeral, para ajudar com as despesas do enterro. Certo. E tem o auxílio reclusão, que é para a família do servidor ativo de baixa renda que for preso. E, além desses, a assistência à saúde também se estende aos dependentes. A ideia é claramente amparar a família quando o provedor falta ou está impedido. Entendido. Fica clara a distinção. E uma dúvida prática. Quem é que paga e administra tudo isso? Principalmente as aposentadorias e pensões, que são despesas contínuas e altas. A lei fala quem é o responsável. Fala sim, e é um detalhe importante de gestão. O próprio artigo 185 diz que quem concede e mantém as aposentadorias e pensões é o órgão ou a entidade onde o servidor trabalhava. Ah, então não é um INSS dos servidores, um órgão central único para todo mundo. Não, exatamente. Embora o dinheiro venha da União, do Tesouro, das contribuições e tal, a gestão do dia a dia da aposentadoria e da pensão é descentralizada. Se a pessoa trabalhava no Ministério X, é esse ministério que vai cuidar do processo do pagamento da aposentadoria dela ou da pensão dos dependentes. Entendi. Cada órgão cuida dos seus. Isso pode gerar diferenças de procedimento entre um lugar e outro, imagino? Pode gerar sim. É uma questão que sempre surge. A capacidade administrativa de cada órgão, a padronização, mas é um modelo que a lei definiu ali. Certo.
E para a gente fechar a análise desse artigo 185, ele termina com um recado bem direto sobre receber benefício indevidamente, né? E se alguém tentar dar um jeitinho, fraudar o sistema? Nossa, sim. Aí a lei é bem dura. Se ficar provado que o benefício foi recebido com fraude, com dolo, que é a intenção de enganar ou má-fé, a pessoa tem que devolver tudo o que recebeu indevidamente, devolver para o governo, para o erário. Devolver tudo com correção, imagino. Sim, integralmente. E não para por aí. A lei diz que essa devolução é sem prejuízo da ação penal cabível. Quer dizer, além de devolver a grana, a pessoa ainda pode responder por crime de fraude. É um aviso bem claro para proteger o dinheiro da Seguridade. É um recado forte mesmo. Bom, acho que conseguimos ter uma boa visão geral desse capítulo inicial da Seguridade na Lei 812, né? Deu para entender a estrutura básica. Deu sim. Recapitulando rapidinho, vimos que a lei cria um sistema próprio da União para a seguridade dos servidores federais e suas famílias. Vimos que o objetivo é amplo: cobrir riscos como doença, invalidez, velhice, morte, reclusão, além de proteger a família na maternidade, adoção e garantir saúde. Falamos das regras de quem está dentro, né? A situação específica dos comissionados puros, que têm acesso mais restrito. E aquela opção importante para o servidor efetivo que se afasta sem salário. Ele pode escolher continuar contribuindo para não perder o vínculo com o regime. Isso. E listamos os benefícios concretos. Para ele, aposentadoria, licenças, auxílios, saúde e até as condições de trabalho. E para os dependentes, pensão, auxílio funeral, reclusão, saúde. E, por fim, vimos que a gestão de aposentadoria e pensão é descentralizada. Cada órgão cuida do seu pessoal. E o alerta final sobre fraude. Devolução total e possível processo criminal. É bom ter isso claro. Exato. E só para reforçar, esse capítulo que a gente analisou, o capítulo 1 do título 6, ele é tipo a declaração de missão da Seguridade na Lei 8.112. Ele diz o que e para quem. Os detalhes de como cada benefício funciona, como calcula a aposentadoria, a regra de cada licença, como é a pensão, isso vem nos capítulos seguintes da lei que a gente não abordou hoje. Perfeito. É a base de tudo. E para a gente terminar nossa conversa, queria deixar uma provocação no ar para quem está ouvindo a gente pensar um pouco. A gente viu que a lei coloca a garantia de condições individuais e ambientais de trabalho satisfatórias ali, listada como um benefício da Seguridade Social. Isso faz a gente se perguntar, né? Além do que está escrito, como é que essa garantia vira realidade no dia a dia do serviço público? Será que essa inclusão ali no meio da Seguridade influencia ou talvez devesse influenciar mais as políticas de RH, de saúde do trabalhador, a cultura dos órgãos federais hoje em dia? É uma excelente pergunta para reflexão. Mostra como a ideia de seguridade pode ser bem mais ampla do que só pagar benefício depois que o problema aconteceu, né? Pode envolver a prevenção, o ambiente. Exatamente. Fica aí a reflexão. E com isso a gente encerra essa análise das disposições gerais da Seguridade Social na Lei 8.112. Muito obrigada pela companhia e até a próxima!